Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem gosta de cadete aí? Quem gosta de cadete? Coloque aí nos comentários, principalmente a versão esportiva, né? Na época do lançamento do GS, que foi aquele furor, né? Eu tô aqui fazendo um vídeo aí para vocês para contar um pouquinho as diferenças principais, não, todas as diferenças que existiram entre um guia definitivo para quem vai comprar um GS de 89 a 91, um guia definitivo para vocês falar, não, isso aqui foi pintado. Não, esse automóvel aqui não é desse ano, essa cor não é desse ano. Então, e eu vou mostrar para vocês chassis, definição de chassis e depois tem uns bônus aí sobre o 16 válvulas, uns detalhezinhos que vai ser elemento para um próximo vídeo, tá? Bom, eu vou ter que fazer um conteúdo, começa aí pela história um pouquinho, né? Rapidamente, ele veio como para suceder o Monza SR, né? E aí, como muitos pensam, né? Eu coloquei aqui, né? Eu fiz um guia, né? A gente quando está começando um vídeo, é tanta informação, a gente não guarda. Não é que não guarda porque não sabe, não guarda mesmo, que é muita informação na cabeça, tá? O SR ele tinha o mesmo motor, ele foi lançado a álcool, o Cadete, né? Foi um momento onde o álcool era um combustível em 89. Na verdade, o primeiro que foi produzido como ano de produção foi 1988, GS, tá? Ele saiu como modelo 89 e eu chego lá na hora do chassi, tá? Na época do SR, ele é o mesmo motor do SR, com exceção do câmbio, tá? O câmbio, a primeira marcha do câmbio, possui 3,55 UGS para 1 e o 3,43 para 1, o Monza. O Monza tem a primeira marcha um pouquinho mais curta do que o Cadete GS, tá? E mesmo assim, eu não sei por que houve essa mudança. As demais marchas possuem as mesmas relações, tá? E ele era um carro, quando foi lançado, foi um furor. Olha aqui, ó, tem o catálogo aqui de lançamento, olha o estado do catálogo. Por mais que a gente preserve e tudo mais, eu olhava tanto isso aqui, olha que bacana na época, a exaltação do coeficiente de penetração aerodinâmica. A cor predominante de lançamento foi o vermelho Bonanza, né? Essa placa aqui, ó, essa placa Cadete GS, eu cheguei a ter, sumiu na mudança, era uma placa de plástico, tá? Diferente dessa placa. Essa placa aqui é uma coisa de colecionador, é um item de colecionador. Isso foi vendido a mim, foi trazido para mim, né? Quando o Cadete foi lançado no Salão do Automóvel, em final de 1984, no Salão de Paris, como modelo 85. Então os Cadetes tinham toda a linha, não sei se saiu de um GSI ou o que foi, mas toda a linha Cadete 85 na Europa vinha com essa placa no Salão de Paris, no Paris Motor Show, que é onde ele foi lançado, tá? Então, já que a gente está falando de placa, né? Bom, foi um furor na época, tá? Foi um negócio de louco quando ele saiu. Fazia um tempão enorme que a gente não tinha lançamentos no Brasil, coisa nova, né? Então, vejam, a CBE fazia propaganda dele na Quatro Rodas. Eu tenho aqui as duas, a revista Quatro Rodas de teste. A primeira revista Quatro Rodas de lançamento dele foi quando ele estava em teste ainda, pegaram ele, a revista Quatro Rodas pegou ele, né? Quando a revista era outro mundo, era outra situação, não era revista eletrônica, era de papel, a gente ia contar como é que era na época, né? O cenário para vocês, né? Então, na época, a gente ficava esperando na banca de jornal sair, e quando saía a gente ia louco atrás para comprar, e era o único guia que a gente tinha, era a melhor revista, existe até hoje, mas perdeu por conta, olha, tá vendo? Ó, isso aqui é de guardar no fichário, e com o tempo puiu, né? Bom, ele foi lançado, tá? E em 1989, como modelo 89, vamos ao vídeo, né? Que senão vocês vão ficar
aqui eu ficar mostrando aqui peça que eu acho que não vem ao caso por enquanto, né? Que é interessante até mostrar, mas eu vou mostrando com o passar do tempo, tá? A novidade, além de toda a parte externa, né? Aqui são as miniaturas que eu tenho, né? Tenho mais miniaturas, eu tenho um monte de miniatura de cadete, que eu sou alucinado por cadetes, né? Também, né? E essa aqui é 1 para 24, essa aqui é da Norev 1 para 18. É o maior tamanho que eu tenho. Ainda acho que não existe 1 para 12, que eu saiba, não existe. E 1 para 43 eu tenho as duas versões, tenho conversível também, né? 1 para 18 eu não tenho conversível. Vídeo de miniatura eu quero ver se eu faço para vocês no canal também, para ver se vocês gostam. Mas enfim, então foi um furor, ele já vinha com banco recaro de época, e o desempenho dele, se a gente comparar com o Monza SR, ficou muito próximo, tá? Eu não sei como é que eram feitas essas medições, porque os números ficam na 4 rodas, né? Eles ficam aqui nesse local aqui da 4 rodas, né? Não sei se vocês sabem, para quem é mais novo, ficavam nesse local, mas não falavam como é que era a situação, a que nível do mar estava o automóvel, qual era a temperatura, porque muda, né? Se a gente tiver uma temperatura diferente, um pouquinho, já muda. Mas, por si só, o Monza SR pesava um pouquinho mais, né? Ele pesava 1.130 quilos contra 1.057 do Cadete, 1.054 do Cadete, tá? Então, deu uma velocidade final de 173 do Cadete contra 167 do Monza. A revista Super Alto aqui, que fez uma reportagem sobre o Monza SR, ela fez mais do que uma, não foi só essa, ela chegou a falar que o Monza SR chegava a 190 por hora. Eu tenho um Monza SR 88 e a gente sabe das limitações, né? Era outra época, era um carrinho pequeno e tal. Então vamos lá. Foi lançado em 89 como modelo 89, e aí é que vem tínhamos algumas cores, né? Como opcionais em 1989, a gente tinha o ar-condicionado e a direção hidráulica. Foi um furor, né? O anúncio na TV, se vocês procurarem no YouTube, vocês podem verificar, inclusive, olha aqui, ó, o farol de milha vendido na França para o mercado francês com fundo amarelo. É só para o mercado francês que foi feito isso aqui. Original GM, na caixa GM, ele era Hella, tá? São peças que eu tenho, né, guardadas. Esse farol, inclusive, ele é sobressalente, ele está vendo. Eu não tenho os dois lados, eu só tenho esse lado aí, tá? E novo. Então ele foi lançado com o branco Everest, o vermelho Bonanza, que era a cor de lançamento, um cinza chumbo, que eu não me recordo o nome, preto formal e um cinza intermediário, que era o cinza tório. E aí vale uma coisa interessante contar para vocês. Por economia de escala, o preto formal, todos os GS a gente sabe que ele vem com essa faixa preta aqui na mala, né? Todos os GS, né? Então, essa faixa preta que depois quando virou GSI já não tinha mais a faixa preta, e aí ficou aquele negócio, todo mundo queria tirar a faixa preta para modernizar o GS, para ficar pensando que era GSI, inclusive eu, e me arrependo, né? Porque hoje a faixa preta é um charme. E os alemães sempre tiveram a faixa preta, inclusive na cor preta brilhante, porque a faixa preta é preta vinílica. É um vinílico, é um fosco abrilhantado de leve, né, o vinílico, para vocês entenderem. E aqui foi lançado nessas cores em 1989, mas começam aí a surgir algumas dúvidas para quem vai restaurar. O cinza chumbo e o preto formal, eles não possuem esta coluninha aqui, ó, pintadas de preto vinílico, nem atrás vinham. Por quê? Por economia de escala. A GM, na linha de montagem, resolveu não pintar. Mesmo a cor preta não pintou. E dava diferença. Se a gente vê uma tampa de GS preta, um alemão, né, um cadete alemão preto brilhante, a gente vê essa diferença. E não foi feito, por economia de escala. Mas ao contrário do que se pensa, o carro era extremamente bem acabado, absurdamente bem acabado, com bancos recaro,
computador de bordo, check control e materiais nobres de primeira linha, tá? Não tinham tantos plásticos como tem hoje. E olha, eu sou meio suspeito para falar porque eu começo a elogiar demais porque eu gosto, tá? E aí foi-se o ano de 89. Foi-se e a GM descobriu um negócio interessante durante as vendas de 89. Ela descobriu que o público de 89, olha que bacana aqui, ó, eu vou mostrar melhor aqui a parte da reportagem da revista. Olha como ela detalhava bastante aqui as coisas, né? Estabilidade, dando as notas, né? Aqui as diferenças do SLE para o GS. Ó. Um detalhe interessante, ó, a parte do para-choque do alemão não tem esse reforço vertical só tem no nosso, tá? Enfim, voltando. E aí o público que começou a comprar o GS era um pai de família, fugindo um pouco do público de Gol GTI, Gol GTS. E o preço dele, a GM estrategicamente, já sabendo, já programando o lançamento para 92, final de 91 do GSI, colocou entre os dois carros, entre o GTS e o GTI, o preço dele de revenda. E o carro o automóvel foi um negócio quando saiu, foi uma loucura mesmo, né? Onde se passava na rua, quem tinha olha, só quem viveu, né? E descobriram o seguinte, o carro como tinha esse câmbio curto, apesar da primeira, que não faz muita diferença ter sido mais longa que os demais, que o Monza, ele consumia muito combustível e a autonomia dele era muito curta, muito pequena, tá? Então, o que aconteceu? Com essa autonomia muito pequena, começaram a reclamar, né? O pessoal um pouco mais velho que comprava, os pais de família que compravam. E a GM entrou a linha 90, o vermelho ficou, o vermelho Bonanza, né, que é o vermelho Ferrari, vamos dizer assim, ficou muito, muito batido. E o que mudou de 89 para 90? Nada. Nada até o meio de 90. Com a introdução do prata, da cor prata, que só tem em 90, como modelo 90, tá? Ano e modelo 90, ou 89 modelo 90, tá? E tirando a cor prata, trocou-se o vermelho. O vermelho passou a ser aquele vermelho cereja meio rosado, que é o vermelho Taços. E então não tinha mais cor vermelha, o único vermelho que tinha era o vermelho Taços. Quando a política do Brasil foi mudando, o preço do combustível foi se alterando, começou a ficar vantajoso o combustível a gasolina. E em meados, que esse para mim são os cadetes GS mais difíceis de se encontrar, mais raros, que saíram muito poucos, os 89 e os 90, todos eles possuem interior cinza, cinza claro. Inclusive a parte toda aqui dos filetes do para-choque baixo, em cima, os frisos, o friso de baixo, dianteiro, traseiro, é tudo cinza mais claro, tá? Como se fosse um cinza rato. Então, quando você for comprar uma peça, achar uma peça na GM, ia comprar na época, tinha uma numeração diferente, a do 90 para a do 91, que é mais escuro, mas eu já chego no 91. Quando chegou em 90, a GM fez uma mudança no meio de 90. E ela introduziu o combustível a gasolina. E aí, imediatamente, o pessoal, ela percebendo o público que ela queria pegar, né, que eram pessoas um pouco mais velhas, aumentou o perfil do pneu. Então passou a ser 18565 em vez de 60, que antes o pneu era 18560, passou a ser 18565, ou seja, o perfil do pneu ficou um pouquinho mais alto, para o carro não ficar tão duro. Tá? E aí colocou o teto solar como opcional. Então por isso que vocês devem encontrar raramente alguns cadetes GS 90, provavelmente não tem 89 modelo 90, 90 com estofamento claro, estofamento cinza, mas com teto solar. Quando tem teto solar, muito provavelmente é a gasolina. Quando tem teto solar em 90, estofamento claro, provavelmente
já tem o pneu 18565. Quer dizer, quem tiver um carro desse, se quiser seguir, dar uma de Zé Frizinho, né, é 65, tá? Eu acho mais bonito, independente de qualquer coisa. E a relação, o 60, e a relação de câmbio, ela se modificou também, tá? A relação de câmbio, ela ficou, a GM incumpridou a relação de câmbio, dando uma velocidade final um pouco menor do que o que tinha, do que o GS. Então os GS mais nervosos que tinham são os a álcool, carburados a álcool, que mesmo assim perdiam para o equilíbrio do GSI, que tinha o GSI, se não me engano, eram 121 cavalos no lançamento dele, né, em final de 91 como modelo 92, e o GS a álcool tinha 110 cavalos. Eu não me recordo exatamente qual era a potência do GS a gasolina 90. E os 91, os a gasolina 91 seguiram isso. Então, quem quer pegar um GS, dos GS, os mais bravos são os a álcool, sempre são os a álcool, porque junto eles trazem o câmbio mais curto, tá? Em 91, houve uma mudança drástica. A GM, eu acho que já estava preparando o GSI, por isso que jogou gasolina na história. A maioria dos 91 tem teto solar, todos os GS saíram com freio a tambor atrás, né? Para alguém que perguntar, o freio a disco veio só depois no GSI, tá? E o interior do GSI 91, do GS 91, ele é preto, com estofamento colorido, tá? Esse eu não gosto, eu particularmente não gosto, mas é uma questão de gosto, tá? E aí foi introduzido em 91 as 4 cores, né? O amarelo Elbrus, o vermelho Rhodes, que é o vinho, o vermelho voltou, pararam de fazer o cereja metálico, eu acho que sentiram que o pessoal sentiu falta do vermelho Ferrari, e criaram o vermelho Hainan. Esse vermelho Hainan, ele é um pouquinho mais claro que o Bonanza, que foi descontinuado. As demais cores continuaram, o branco Everest, o preto, o prata também parou. Não existe. Se você achar um GS prata, ele é sempre 90. Ou modelo 90 ou 90-90 com teto, tá? E depois veio o cinza Cetus. Foi descontinuado o cinza chumbo e veio o cinza Cetus. Só lembrando, só um detalhe, voltando para 1989, existia um cinza intermediário chamado tório. Ele era entre o cinza chumbo e o cinza o cinza prata, né? Esse cinza tório, ele tinha a traseira preta, tá? E ele tinha as colunas pretas. Só o preto em 89, somente o preto e o cinza chumbo é que não vinham com as colunas pretas e a mala preta. Já em 91, o cinza Cetus também tinha a coluna preta e a mala preta, tá? E é isso. Eu, na época, tive um, foi meu primeiro automóvel, tá? Então, a gente trouxe, eu consegui na época alguns emblemas, algumas diferenças, porque na época já era GSI, enquanto a gente tinha o GS aqui, na época era o GSI. Então vejam que interessante aqui, ó. Vou agora avançar um pouquinho, fugir um pouquinho do GS para contar para vocês isso aqui, ó. Isso aqui é um emblema que vai na grade, deixa eu virar aqui a miniatura, o emblema que vai na grade aqui, tá vendo, do alemão, tá? E o alemão vem esse emblema aqui, é legítimo, né? Coisa feita, não é 3D, GM aqui, tá? É bem raro, novo. E o inglês, que tinha a direção, né, o volante para o lado direito, chamava-se GTE. Curiosamente, eu estou avançando um pouco a história, mas é só um bônus para vocês saberem, tá? Na Europa, a subsidiária da GM, na Alemanha e no resto da Europa, era a Opel. E na Inglaterra era a Vauxhall. Não me pergunte o motivo, mas eles inverteram os códigos do esportivo. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram o GSI para o resto da Europa. E o GTE, eles fizeram para a Inglaterra. Curiosamente, a letra E é injeção eletrônica em alemão. Então, eles pegaram um logotipo
né, um logotipo alemão, né, deveria ser GTE na Alemanha, não GSI, né, porque o I é injection em inglês, né, e o GTE eles fizeram na Inglaterra, porque é Elektronische Einspritzung, que é a injeção, esse E de Elektronische Einspritzung. Não, eu não falo alemão, tá, mas é isso. Então houve essa inversão. E a outra curiosidade que existe de diferença, tem mais diferenças, é que na Alemanha, assim como no Brasil, a lanterninha de neblina, ela fica somente do lado esquerdo. E vocês devem falar, mas por que só do lado esquerdo? Pelo seguinte, porque o lado esquerdo, quando ela é acesa, só tem uma luz, né? É uma luz só, do lado esquerdo está tranquilinho. Já na Inglaterra, a traseirinha do esportivo, do GTE, são duas lanternas, para justamente chamar a atenção, neblina e tudo mais. Foi proibido na Alemanha porque confundia-se com luzes de freio, por ter os dois lados. Por isso que é de um lado só. Por que conveniou-se do lado esquerdo? Muito provavelmente que é o lado do motorista. Então todo mundo que vê uma luzinha do lado esquerdo já sabe que é de neblina. É difícil ter uma lâmpada, o cara está freando com a lâmpada do lado direito queimada, né? Numa situação de neblina, tá? Existiu o cadete 4 portas também, tanto na versão normal quanto na versão GSI na Europa, tá? E as setas, né? Algumas diferencinhas bobas, né? Os milhas eram os primeiros GSIs, os milhas eram opcionais, tá? E as setas, elas eram a priori laranja, âmbar, né? E depois elas foram trocadas por branco no GSI. E um branco transparente até, não era o branco que a gente tinha aqui, que era um Hella GM, tá? Então vamos lá, foi lançado o motor lá na Alemanha, 16 válvulas, que eram os mesmos que vinham no Vectra GSI e Calibra aqui. E aí vocês vão, mas qual que é? O C20XE, o famoso C20XE. Então, para quem não sabe, eu estou passando aqui como bônus, né? O C de catalisador, o 20 é do motor 2.0, o X é o 10 em número romanos, que é a taxa de compressão, que para a época, uma taxa de compressão de 10 para 1, que variava até 11,5 para 1, mas ninguém ia mudar a nomenclatura já criada, porque o X é em número romano, né? E depois o E, eles convencionaram da seguinte forma: a letra E para multiponto, multipoint fuel injection, ou seja, um bico para cada cilindro, então são 4 bicos. A monoponto, no final, é a letra Z, mas não existe motor de 16 válvulas, até onde eu saiba, com a letra Z. Ou carburado, que é a letra V. Então essa é a nomenclatura do C20XE. Olha que interessante, eu trouxe para a época, né? Para o meu cadete, é só um bônus, né? Isso aqui são os emblemas originais do GSI, ainda na embalagem GM, da época de 1989, 90. Eu não abri a embalagem inteira, e a cola também não deve estar boa, mas serve como matriz para se produzir, para se produzir um emblema, né? E esses daqui são os emblemas de capô e porta-malas, né, com a etiqueta GM, que eu tenho guardados, que servem como matriz, que eu não vou usar porque a cola também já não bate. E agora, para finalizar o vídeo, né, tem uma outra coisa muito interessante de peças, né, a lateral, né, a famosa lateral colmeia, né, eu não vou tirar do plástico porque está lacrado aqui GM, tá, mas eu só peguei uma para... Então temos a lateral colmeia, que não tivemos no Brasil, assim como os lavadores de farol, que também estão encaixotados, guardados, mas num momento propício eu mostro para vocês. Olha, eu vou dar como exemplo um chassi aqui de cadete, vou dar como exemplo do primeiro cadete GS, tá? Então é assim que a gente identifica quem vai olhar o cadete. Veja só que interessante. Seria muito bom para colecionador, para quem vai restaurar os automóveis, saber a cor do carro de nascimento. Mas a GM não informa isso, infelizmente. A Ford informa, mas a GM não informa. A Ford informa como exemplo, no número de chassis. Então o chassi começa com 9, que é América do Sul, B de Brasil,
O G, que é de GM, depois vem a letra K, que é de cadete. Ele é meio repetitivo esse chassi, se vocês forem observar, tá? O W08 quer dizer GS. Vai mudar a nomenclatura quando era SLE? Vai. Vai mudar a nomenclatura quando é GSI? Vai. Então esse pedaço aqui é diferente em GS, GSI, em GSI, SLE e tudo mais. No GS é W08. Depois vem a letra B, que significa o motor 2.0. Depois a gente tem a letra K. Essa letra K é importante porque ela dita o modelo do carro. Mesmo que ele tenha sido fabricado no ano anterior, essa letra K é de 1989. J 88, e quem andar para trás no abecedário também vai ver outros anos, né? E aí decresce, né? Então esse K é para indicar o modelo, tá? Depois a gente tem a letra J, que é o ano de fabricação, que é o ano mesmo, quer dizer, pelo K e pelo J a gente sabe o ano e o modelo. Depois a gente tem a letra C, que é da planta de São José dos Campos. O carro foi sempre, depois mais tarde, creio que ele tenha mudado. Mas no começo ele foi fabricado, principalmente, os GS todos foram fabricados em São José dos Campos, na planta de São José dos Campos, tá? Aí a gente tem a letra C, que é a planta de São José dos Campos. O número 3 aqui, ó, que a gente tem aqui o número 3, ele é para indicar que é Cadete e Ipanema. Provavelmente esse número vai mudar para Monza, para outros, né? E aí o numeral que vem depois, o 0002, esse numeral é o numeral de produção, tá? É o numeral de produção. Então é o número de produção. Então neste caso aqui é um Cadete GS 88, modelo 89, número 2. Tá bom? É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha sido útil aí para vocês, tá? É a vida como ela é. Eu estou começando aí no YouTube. Espero que vocês gostem aí do conteúdo. Eu não tenho o que esconder. Estou aprendendo as coisas. Estou aprendendo tudo que é para poder passar para vocês. Eu acho que é interessante se vocês puderem me passar como é que está o áudio, o vídeo eu vou tentar melhorar, mas e o conteúdo? E se vocês tiverem alguma ideia de conteúdo, que queiram saber, que eu possa ajudar vocês, é isso que eu quero, tá? Passar o conhecimento adiante daquilo que eu sei. E é isso. Tchau, pessoal. Me aguardem no próximo vídeo.